que esse trabalho do SESI Senai também é de incluir esses adolescentes já preparados no mercado de trabalho. Então vamos explorar um pouco mais o assunto, contando também com a sua pergunta, com o seu questionamento. Cris, muito obrigada pela sua participação, você sempre colabora muito com as informações aqui com a gente no programa e hoje é um momento bem importante de a gente te trazer ao vivo para tirarmos todas essas dúvidas. Eu vejo que tem muitos pais que querem ingressar os seus filhos no mercado de trabalho e que muitas dessas vezes a vontade é mais do próprio pai do que do adolescente, né? O que está acontecendo? Gi, eu quero agradecer a oportunidade, né? Então, funciona assim. A maioria dos pais hoje, né? Antigamente, lá, na nossa época, né? Que a gente era adolescente, então a gente podia trabalhar, a gente não tinha assim, tão formalizado, tinha, mas não era tão cobrado o Estatuto da Criança. Hoje, né, por garantia deles, né, as instituições públicas cobram essa questão do Estatuto da Criança. E aí os pais veem esses filhos que, por exemplo, vamos falar assim, do nosso município, não se tem muita coisa para se fazer para um adolescente, um contraturno. Né? Então, ele vai na escola de manhã e, à tarde, fica na onde? No telefone. Daí, os pais veem aquilo, como nós somos mães, né? É uma preocupação, porque a gente não consegue... as mães, os pais têm que trabalhar, não consegue controlar 100% o que o filho está fazendo em casa. E aí, então, vem aquele desejo. Eu quero colocar o meu filho para fazer alguma coisa. É onde eu falo que a vontade é mais dos pais, né? Daí a vontade se torna mais dos pais. Porque o filho, às vezes, está o tempo todo ali no telefone, está jogando. Então, ele quer continuar jogando, porque se torna um vício, um ciclo, né? Termina um jogo, já começa outro, e aí vai ganhando pontos. E vem aquele desejo da competição, porque os adolescentes são competitivos por natureza. E não só os adolescentes, como ser humano em total, né? E aí, o filho não quer, às vezes ele não quer trabalhar. E às vezes não quer ajudar os pais porque ele não tem o salário dele, né? Porque o pai e a mãe é natural, pensa assim, não, eu pago, eu dou roupa, eu pago comida, eu dou casa, roupa lavada e etc. Então, eu não vou pagar nada, ele tem por obrigação de ajudar. Na verdade, tem mesmo, né? Porque os filhos... eles têm por obrigação de ajudar os seus familiares. E aí chega, às vezes, não só com vocês aqui, mas conosco também, chega aqueles pais, eu quero matricular meu filho, eu quero pôr meu filho para trabalhar. Daí você olha para o filho e daí, você quer trabalhar? Aí o filho faz aquele cri, cri, cri. Não sei, né? Não sei se realmente eu quero, porque aquele que quer trabalhar, na hora ele se predispõe, não, eu quero, né? Então, eu quero fazer alguma coisa, ou então ele se predispõe só a fazer o curso, não, eu quero fazer o curso, porque na próxima edital eu posso ter a oportunidade de trabalhar. Então, a gente vê essa diferença. Então, é um cuidado aí que os pais têm que ter, né? Tem que ir trabalhando. Acha que o pai está certo ou errado em tomar essa atitude pelo filho, Cris? Não, o pai e a mãe estão certo. Eles estão agindo da forma correta ou tem outro meio, outro mecanismo de poder incentivar mais esse adolescente, esse jovem a ingressar no mercado de trabalho? Assim, na verdade, eu acredito, tudo tem que começar do início e aos poucos, né? Então, por exemplo, o jovem aprendiz, a idade, de acordo com o manual de aprendizagem, ele inicia com 14 anos até 23 anos. 23 anos e 11 meses. Quando faz 24 anos, ele é desligado do programa. Então, é uma faixa etária, assim, que é longa. Para pegar uma boa experiência no mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, quantos pais chegam e falam assim, Cris, eu queria matricular, eu queria que meu filho trabalhasse com 14 anos. Eu não acho certo, eu particularmente, com 14 anos, ele já entrar numa empresa, no mercado de trabalho. Não tem maturidade para isso, né? Não tem maturidade. Primeiro, ele não tem maturidade escolar,
porque normalmente ele vai estar no 9º ano, porque a exigência, o primeiro requisito é que esteja de 14 anos e 9º ano, estudando no 9º ano, né? Matriculado no 9º ano do ensino fundamental. Então, ele vai estar começando o 9º ano no ensino fundamental, então ele não vai ter maturidade escolar e não vai ter maturidade psicológica. Então, eu sempre oriento o seguinte, que os pais procurem colocá-lo a estudar, fazer curso, que nem, por exemplo, esses cursos de aprendizagem, pelo menos no Sistema S, né, que é o SESI, Senai, eles são gratuitos, então são abertos à comunidade. E quando é aberto, como que está sendo a procura? É boa. Está tendo boa aceitação. Bem, estão se mostrando interessados. Mas aí, quando chega assim, por isso que eu falo para você, a questão da maturidade. Quando chega lá, o aluno começa uns 2, 3 meses, vai bem. Aí, de repente, ele começa a desistir, desanimar. Por isso que nós, do Senai, nós colocamos curso de 6 meses para alunos dessa área, né, dessa idade, nessa faixa etária. Por quê? Porque daí o curso é rápido, rapidinho termina, ele já pode começar outro curso, né? Então, ele já vai amadurecendo lá conosco. Perde o interesse muito rápido, Perde né? muito rápido. Então, por exemplo, eu tenho alunos hoje que são contratados, que eles fizeram conosco 4 cursos para eles serem contratados. Porque ele não tinha idade. Aí foi fazendo, né? Porque a quantidade de curso, ele pode fazer a quantidade que ele quiser. Sim. Ser jovem aprendiz contratado que tem um limite, que é até 2 anos o contrato. Mas ser jovem, fazer o curso, ele pode fazer a quantidade que ele quiser. Então, aí o aluno entra e fala assim, eu já quero ser contratado. Não, daí depende da empresa. Porque não é todas as empresas que dão preferência para alunos, por exemplo, de 14 anos, de 15 anos. Prefere de 16, não é todas, né? Preferem os mais maduros, os mais maduros, que já tiveram uma carga horária de experiência de estudo, Isso, né? Eu tenho as participações também, Cris, que a gente vem anunciando a sua participação no programa desde ontem. É interessante o retorno dos pais também. Então, a Denise, moradora do bairro Cidade Alta, ela tem algumas perguntas aqui. Se o jovem já trabalhou como jovem aprendiz e não foi efetivado pela empresa, pode ser um sinal ruim? Dá a impressão que o jovem não teve um bom desempenho. Não. Obrigada pela pergunta, né, Denise? Isso. Uma boa pergunta, inclusive. Não, Denise, não quer dizer que ele teve um mau desempenho na empresa. Não. Por quê? A empresa só contrata quando ela tem uma vaga para aquela área. Então, o que acontece? Durante o período que ele está sendo treinado, né, porque isso é um treinamento que eles fazem na empresa. Então, a empresa vai treiná-los, vai moldá-los como a empresa quer, entendeu? Então, aí durante esse período a empresa vai vendo aonde que ele tem mais facilidade de aprender, onde ele se desenvolve mais. E aí, às vezes, naquele setor não tem a vaga para ele. Então, eles acabam desligando, porque o contrato de jovem aprendiz, ele é por tempo determinado. Então, ele começa junto com o curso, vamos supor que agora nós vamos iniciar os cursos dia 30 de janeiro, semana que vem. Então, o contrato do jovem tem que começar dia 30 e terminar no período que vai terminar o curso. Então, se o curso terminar, por exemplo, dia 30 de junho, dia 30 de julho, vai terminar o contrato dia 30 de julho. Como que os jovens fazem para poder se matricular? É só pela mídia? Pode estar indo até o SESI Senai? Tem algum meio de comunicação direto também que essa matrícula pode ser feita online, Cris? Pode. Na verdade, a matrícula não. A inscrição é online, né? Como que funciona? Então, o Senai, 2 vezes no ano, ele libera o edital. Então, normalmente é final de dezembro, para contratar em final de janeiro, né? Então, final de dezembro, não, desculpa. Final de novembro para contratar final de janeiro. E lá para o final de maio, junho, o início de junho, para contratar em julho. Então, termina a turma de junho. Eu vou começar uma turma agora. Nós vamos começar essa turma, ela vai terminar final de junho. Então, em julho, já vem outra turma.
E aí, quem estipula, quem determina os cursos é o Senai, o DR, né, que a gente fala, o Departamento Regional, em Porto Velho. Então, eles vão determinar, olha, os cursos vai ser tal curso. Né? Então, que nem agora, nós abrimos 2 cursos. Nós vamos abrir, né? Assistente de produção e técnico em segurança do trabalho. Ótimos cursos, né? Ótimos. E aí, o que o jovem tem que fazer? Então, ele tem que ficar atento ao site Senai Rondônia. Se ele colocar Senai, simplesmente vai aparecer o Senai Nacional. E não vai aparecer os cursos daqui. Sim. Então, tem que colocar lá no Google Senai Rondônia. Ou Portal Fiero. E aí, vai aparecer, assim, o slogan aprendizagem. Aí tem aprendizagem básica, que é os cursos de assistente, e aprendizagem técnica, que é os técnicos, que nem, por exemplo, técnico de segurança do trabalho. Ele vai clicar lá e aí vai abrir. E ali vai abrir um link para ele fazer. Se a inscrição estiver aberta, ele vai abrir o link lá e vai se inscrever no curso de acordo com o requisito. Por quê? Os requisitos para assistente é de 9º ano e 14 anos acima. E os requisitos para os técnicos é de 2º ano do ensino médio e 16 anos acima. Lá tem tudo discriminado. Mais 2 perguntas, Cris. O jovem aprendiz que já participou do programa no ano passado, pode participar novamente do programa nesse ano? Se ele não estiver, por exemplo, se o programa que ele participou ano passado foi de 6 meses, ele tem mais 1 ano e meio para participar. Ele não pode passar dos 2 anos. Ser contratado, né? Agora, se ele quer só fazer o curso, ele pode fazer quantos que ele quiser. Talvez essa pergunta próxima é parecida. Um jovem que trabalhou numa empresa local e fez o curso profissionalizante o ano passado, se for contratado esse ano, fará o curso em outra área? Ele tem que fazer em outra área. Ele não pode fazer o mesmo curso. Então, por exemplo, o ano passado, a empresa tal de Rolim de Moura contratou ele como assistente administrativo. Daí ele foi e fez o curso assistente administrativo. Daí, esse ano, a mesma empresa não pode contratá-lo 2 vezes. Não pode fazer, por exemplo, aditivo de contrato. Não pode. Então, aí, outra empresa vai contratá-lo com outro curso. Ele não pode fazer o mesmo curso 2 vezes, né? Mesmo que ele vai fazer, por exemplo, eu fiz no Senac e agora vou fazer no Senai. Não, tem que ser cursos diferentes. A Daniele Paula está perguntando se vai ter ou se está tendo curso de atendente de farmácia e operador de caixa. Esses cursos não são ofertados pelo Senai, porque eles são do comércio. Então, aí tem que ver com o pessoal do Senac, né? Certo. O comércio é só indústria, né? O nosso é indústria. Deixa eu ver que eu tenho mais. Os alunos do menor aprendiz, o curso dura todo o tempo de trabalho ou só os 6 meses? Essa é uma pergunta, deixa eu só agradecer aqui. Aredi, a dona Aredi perguntando. Não sei se deu para entender. Tem como você repetir? Os alunos que são menor aprendiz, o curso deles dura todo o tempo em que ele estiver efetivado na empresa ou só tem duração de 6 meses? É a Aredi o nome dela? Obrigada, Aredi, pela pergunta. É assim, o curso tem que começar, o curso e o contrato começar o mesmo dia e terminar no mesmo dia. Entendi. Então, 6 meses se o curso é 6 meses, isso, 6 meses de trabalho. Isso. Porque assim, se o curso tem 400 horas, um curso de assistente tem 400 horas de duração, o trabalho tem que ter 400 horas. Então, por exemplo, o ano passado a gente teve curso que o contrato do aluno terminou primeiro. Por quê? Por causa que nós tivemos alguns atrasos no curso e daí teve que parar. E aí eles estão continuando, vão terminar o curso agora, início do mês de fevereiro. E aqueles que daí já foram desligados da empresa. Porque fechou a quantidade, era de 800 horas, aí fechou as 800 horas de prática. Porque tem que ter o mesmo tanto de horas de teoria de curso prática. E o mesmo tanto de prática. Mas se a empresa quiser continuar com aquela pessoa efetivada, ela pode? Pode, daí ela vai reincidir aquele contrato, né, de jovem aprendiz e vai contratá-lo novamente. Aí ele vai ser contratado, a gente tem muitos jovens, né, que acontece isso,
que ele vai ser contratado como? Daí como funcionário de acordo lá com a CLT, com direito a férias, o jovem aprendiz também tem direito a férias, ele só não tem seguro-desemprego. O restante ele tem, FGTS, INSS, tudo. Interessante. Queria continuar também atendendo a sua participação. A Denise reforçou mais uma pergunta. Se o aluno já está na faculdade, porém tem a idade exigida, ele pode ser contratado no programa Jovem Aprendiz? Pode sim. Essa é o mínimo, né? A escolaridade da educação básica é o mínimo que o Senai cobra, né? Que o sistema cobra, que é o 9º ano, mas se ele pode estar estudando. O que não pode, por exemplo, ele parou no 2º ano do ensino médio e não se matriculou mais, aí não pode. Mas ele terminou o 3º ano e não está estudando, mas ele tem 19 anos, ele tem a idade exigida. Pode, aí pode. Está fazendo faculdade? Tem 21, 22 anos? Pode também. A gente até comentou há pouco sobre a não efetivação depois do contrato, né? Então, tem empresas que contratam só temporário mesmo e só precisam daquele período. Então, ela até perguntou, é para se preocupar caso ele não tenha sido efetivado? Acho que não, né? Porque não se preocupe. Necessidade da empresa. Tem empresas... a gente tem casos de jovens que não foram contratados naquele período, terminou o curso e ele não foi contratado. Aí passou aí um ano, né? A empresa fica com o banco de dados. Fala assim, olha, nós tivemos o jovem tal. Então, aí entra em contato com o jovem e acaba contratando. Então, assim, tem empresas que é por temporada. Às vezes tem mais serviço, mais trabalho naquele período. Aí chega na época, está finalizando o curso, aí o trabalho, né, abaixa, diminui a demanda e aí acaba tendo que desligar, porque ele acaba dando a prioridade para o jovem por conta do contrato ser determinado, por prazo determinado, né? A Denise está agradecendo pelos esclarecimentos, agradecendo você ao programa também por trazer assunto de tamanha importância aí para a população. Olha, falando sobre esse assunto, a filha do Zeca, Gislaine, muito bom dia. Minha filha, ela foi menor aprendiz e depois acabou efetivada na empresa Gazin. Olha aí, um caso de sucesso, como a gente fala, né? Que bom que deu certo. A Caroline Souza, do Jardim Tropical, está participando com a gente também. Obrigada, Caroline. Técnico de Segurança do Trabalho, tem esse curso em horário noturno? Pergunta da Luciane, do São Cristóvão. Então, esse curso agora, a gente já está fechando as matrículas, né? Então, a gente vai aí ofertá-lo na sexta-noite, porque esse curso ele é semipresencial. Então, o jovem não precisa estar lá no Senai todos os dias, como era antes da pandemia. Então, o Senai deu uma melhorada aí. E aí, esse curso ele vai ser sexta-noite e no sábado de manhã. Então, a gente já está... Eu só estou esperando mais uma empresa me encaminhar e o jovem que já tá praticamente selecionado e já vou fechar a turma. Se caso, por exemplo, o pessoal que queira entrar na lista, eu tenho uma lista de reserva de vagas e aí, então, se surgir vagas agora ou no próximo edital, a gente acaba avisando o jovem, né? Para ele ter a oportunidade de entrar. E é só para os jovens. É só para o jovem. Né? Mas nada impede, por exemplo, eu tenho mais de 23 anos, 24 anos, eu posso